Bom, vamos dar Então, início. pessoal, Bom posso dia. começar, Francival, para não tomar muito tempo de vocês, Não, já ir direto ao ponto? eu só queria fixar o início da reunião. Bom dia, Aham, hoje isso é uma reunião extraordinária, mas vai ter um pouco de caráter ordinário, porque afinal de contas, semana que vem eu vou estar de férias, então eu achei mais interessante colocar a reunião logo para hoje. certo. Então a gente já vai falar algumas coisas. A Mila, inclusive, pediu essa reunião por estar trazendo um tema relativo à Conferência Estadual de Política e Relacionamento de Pessoa com Deficiência, né? Ela quer falar umas coisinhas que acha Isso. interessante. Eu, inclusive, estou interessado em participar. E temos algumas coisas para falar que não deu de falar na nossa reunião passada, por falta de quórum. Aí a gente vai abordar também. Mas Uhum, não devemos ser rápidos. perfeito. Hoje é dia 9 de agosto de 2023, são 9h08 da manhã. Vamos começar. Dona Mila, a senhora pediu a reunião. Está com você a palavra. Esteja à Vamos lá. vontade. Bom dia, pessoal. É, Sendo bem prática e objetiva, né, para sei que todo mundo aí está na correria, Francival tem uma reunião logo mais. No dia 21 de setembro, a CACI vai promover, né, no Amazonas, a conferência de saúde, né? Não, na verdade, não é a conferência de saúde, é a conferência para a gente tratar sobre a política de relacionamento com a pessoa com deficiência, né? Então, é um tema bem sensível, né? Um tema que está bem em discussão. Então, a CACI está trazendo isso, né, para essa discussão no formato de uma conferência. E ela vai acontecer no dia 21 de setembro, tá? A gente ainda está em definição sobre local e carga horária desse evento, né? A princípio, ele vai acontecer em 8 horas, tá? Nos dois turnos, né? Manhã e tarde. O local a gente ainda está definindo, mas muito provavelmente será em algum auditório de um hotel ou no auditório de alguma universidade. A gente está avaliando isso, considerando inclusive a questão da acessibilidade, né? Que é algo assim bem, a gente assim só tem noção quando a gente precisa, né? E aí a gente tá em busca desse local mais adequado e tá bem complicado, porque às vezes tem um item, mas outros itens não tem, não dispõe, né, aquele local. Mas enfim, a gente está em busca desse local mais adequado. Caso vocês tenham alguma sugestão, a gente vai ficar muito feliz em receber, né? A gente tá aí, a Tatiana, a Maiara, já até visitou alguns locais e a gente está em busca desse local mais adequado, né? Para ontem, para a gente fazer essa definição, né? Vai iniciar às 8 horas da manhã. E aí a gente está pensando, e eu queria também ouvir um pouco de vocês em relação à carga horária. A proposta, a primeira conferência vai acontecer agora em Brasília, a abertura, né, das conferências estaduais. Vai acontecer agora em Brasília, esse mês de agosto. E vai acontecer com a carga horária de 8 horas, tá? Mas eu penso que talvez para a nossa realidade, essa não fosse a carga horária mais adequada, né? E aí a gente tem aí uma proposta de 6 horas, mas ainda está em avaliação, considerando que a pauta da tarde, que é a pauta de discussão de propostas, enfim, é uma pauta que precisa de um tempo adequado, né? Precisa ser bem discutida, e aí é isso que preocupa um pouco. Mas a gente tem essa proposta de fazer em 6 horas corridas ou em 8 horas, tendo aquele horário de intervalo para o almoço, tá? Começando às 8 da manhã. E aí a gente queria ouvir um pouco de vocês. Não sei se vocês tiveram oportunidade de participar da conferência de saúde da CACI Amazonas, a última que aconteceu, né? E aí queria ouvir um pouco de vocês como foi essa experiência em relação ao quantitativo de público, em relação à carga horária que foi realizado, o horário que foi realizado. Para a conferência da política da pessoa com deficiência, o banco irá abonar o ponto do colaborador que desejar participar do evento. Então, se o colaborador, porventura, tiver a intenção de participar do evento durante todo o dia, o ponto dele vai ser abonado.
né, a presidente do banco, em acordo com a presidência da CACI, autorizou, né, excepcionalmente aí esse abono. Então, eu acho que é algo que vai contribuir de forma bem positiva para a gente ter um quórum mais adequado. Mas, assim, o público é algo que me preocupa. Então, não sei se vocês participaram das últimas conferências, como foi, se a gente teve um público adequado. Se vocês têm locais aí para sugerir, né, para a gente fazer foi uma encomenda realmente que veio, bem tempestiva, né? Mas a CACI quer que as conferências aconteçam até dezembro. Então, essa foi a data que a gente encontrou mais adequada, por isso que ficou assim tão em cima. Mas, como a gente não vai ter a nossa conferência de saúde, o conselho foi reconduzido esse ano, então ficou mais fácil, né? Tem unidades aí que farão as duas conferências agora no segundo semestre. A gente vai fazer só a da política mesmo. E aí eu queria ouvir um pouco com vocês em relação a esses pontos. Eu achei, Mila, praticamente o público das últimas reuniões que a gente teve, né, foi praticamente aposentados. O que é que você achou? Então, acho que tinha que ser mais diversificado, né? Sim, Com certeza, a senhora fala das nossas reuniões do Conselho de Sim, Usuários, né? não só de usuário, mas as reuniões, aquela que nós fomos lá Com o no cassino, Amaral, sim, isso, sim. lá na Necessariamente superintendência. aposentados. Eu acho que tinham Então, 2 ou 3 da ativa. exatamente. Eu acho que nós precisamos muito da presença do pessoal da ativa, né? É. E assim, é como a gente fala, né? Não foi por falta de divulgação, porque a gente fez, inclusive, corpo a corpo, fez ligação individual para fazer o Inclusive chamamento, né? em horário diferenciado, que eles poderiam ter ido, né? Isso, exatamente, à noite, né? Enfim, realmente essa necessidade da participação da ativa é emergente, né? E eu acho que é em todos os estados, não é só uma realidade nossa, né? De Manaus. Eu não tenho noção, mas eu sei que aqui foi bem. Eu fiquei bem. Um pouco decepcionada, né? É verdade. concordo Mas com e as ela. conferências de saúde as anteriores? Vocês conseguiram participar? Eu confesso que eu não Eu não- fui, Mila. Eu confesso que não Não participei participou, não, né? porque nem sabia, na verdade. Aham, Não entendi. soube no passado. Aham, entendi. Tranquilo. Mila, Hein? Oi, é, dona Terezinha. o que nós observamos, por exemplo, a exemplo de um evento que aconteceu em Minas Gerais atualmente. A CACI, ela não pode ficar sozinha na divulgação desse evento no sentido de envolvimento. Por exemplo, uma integração com o Banco do Brasil, onde o nosso superintendente também faça parte dessa divulgação, que ele esteja envolvido. O evento tem tudo para ter para ser mais exitoso. Quando existe o envolvimento daquela outra parte. Enquanto não houver o envolvimento e a CACI estiver sozinha, tanto na divulgação como na organização e tudo mais que envolve um evento dessa natureza, dessa dimensão, porque é uma conferência, é um momento que vai ser discutido assim, assunto de muita relevância, né? Então, eu Uhum. acredito que se a CACI se unir ao Banco do Brasil com a superintendência no sentido de organização, no sentido de divulgação, tem tudo para ser muito, muito Uhum. guerreiro. Então, em relação à conferência, né, e também até a reunião, né, que teve, a visita do Amaral e tal, tudo isso foi compartilhado com a Super, né, a gente fez essa comunicação, eles também se propuseram a fazer esse chamamento, essa convocação para participar das reuniões, e a conferência tá sendo da mesma forma, né, a gente faz contato com a superintendência local, mas a CACI sede já faz essa indução através de Brasília, né? Então, assim, com a ANAB também está sendo feita essa divulgação,
né? As entidades representativas também estão junto nessa, né, com a CACI, principalmente agora com a Conferência da Política de Relacionamento, né, com a pessoa com deficiência. Então, assim, a gente tem sim pensado nisso, né? Mas ainda assim, com todo esse empenho, toda essa divulgação, a gente ainda encontra alguns entraves. Mas a gente está aqui para tentar desmistificar isso e fazer uma coisa diferente, né? E tentar realmente conseguir atrair esse público para participar, né? Principalmente o nosso público que possui algum tipo de deficiência, né? Por isso que a gente está se preocupando tanto com a questão da acessibilidade e com a questão da comunicação, né? De forma mais adequada com esse público. Mas eu acho que é um assunto, como a senhora falou, é um assunto super relevante e que todos nós temos que estar envolvidos nele, né? Somos partes e responsáveis por isso também. Então, o nosso público-alvo são todos os participantes da CACI, né? Independente do tipo de plano, independente de possuir algum tipo de deficiência ou não, né? Mas eu acho que todos nós temos que estar envolvidos e compartilhando aí sobre isso. Porque o banco, por exemplo, as pessoas do banco envolvidas, elas têm que mostrar essa ação para vocês, para a CACI, estar junto. Qual vai ser a parte do banco nesse evento? Os últimos que eu presenciei, assim, que o banco participou junto, por exemplo, junto com a ANAB, até camisetas foram assinadas, sabe? O pessoal que foi participar ganhou a credencial. Então, é no sentido mais prático, sabe? Estamos juntos, estamos ali. Não só, não, nós vamos divulgar. Todos divulgam. Mas, assim, aquele envolvimento nas agências, olha, pessoal, está aqui as camisetas para o evento, o superintendente está apoiando ir nas agências, alguma coisa mais na prática. A ANAB, nós vamos ter agora 2 dias em Brasília, 15 e 16. O segundo dia vai ser na conferência, tá? De 9 até às 16 horas. Então, assim, já vai ser um ganho assim, para o Amazonas ter alguém lá, e deve ter mais participantes, né? Como a nossa vai ser só dia 21 de setembro, então ter tempo de a primeira, né, que vai ser lá, então ter tempo de também pegar um benchmark lá, o que aconteceu lá, trazer com vocês. Isso. E a senhora vai estar lá, né? Então vai ser ótimo. Esse estamos juntos com o banco ver mesmo o que está sendo feito, sabe? Qual é o apoio que o banco está dando dentro das agências? Fala, porque vamos divulgar. É só dizer, os meninos que estão na ativa aí, eles podem até dar um depoimento de como está funcionando nas agências essa divulgação, né? Como vai funcionar. Mas é só isso. Certo. Obrigada, dona Terezinha. Bom, eu gostaria que tivesse divulgação. Eu até gostaria de participar, tá, da conferência, mas eu ainda acho que a dona Terezinha seria mais indicada, a pessoa bem mais ativa. Todos nós podemos participar. A nossa credencial lá, né? O Madeleine, os meninos da ativa aí, o Luiz, todos, eu acredito que deve ser para todos, deve ser espontâneo, e o banco tem que apoiar isso aí, porque é lá que está a raiz, é lá que está plantado o nosso interesse maior, né? Os aposentados, trazer aposentados, aqueles que participam. Com certeza, eles vão em peso. Mila, só uma coisa, essa parte da comunicação que vocês mandam para o banco, avisando dos eventos, está documentado, né? Tem e-mail mostrando tudinho, né? Sim, a gente manda por e-mail. É estranho, o banco parece que tem uma inércia muito grande em fazer a motivação dos funcionários nisso. Essa anterior, essa da conferência, a gente ainda não fez nenhum convite, ainda não, tá? Porque a gente ainda está na definição de local e horário mesmo para a gente iniciar a divulgação e o período de inscrições, porque vai ter as inscrições, né, para a conferência. Mas esse anterior, que foi a visita do Amaral, tal, a gente fez por e-mail, encaminhou com 15 dias, encaminhou com uma semana, encaminhou com 2 dias e um dia de antecedência. Então a gente fez tanto para a agência diretamente como para a superintendência. Tá certo. Da nossa parte, tô vendo que vocês estão certíssimos. Vamos continuar mantendo isso e apelar para a divulgação. Só queria
duas coisas que já puxa até um outro assunto que eu queria. Divulgação com cartazetes de WhatsApp para a gente mandar para os colegas e também já Sim. colocar para funcionar aquele nosso grupo de divulgação. Eu até inclusive queria colocar só você como uma pessoa focal de distribuição de informação no grupo, em que todos os funcionários da Ativa possam entrar, mas só você mande as respostas. Como as comunicações, são essas comunidades que agora tem no WhatsApp que a pessoa coloca. Alguém quer postar lá também? Não pode. Manda para a Mila vai avaliar se é relevante e aí sim ela posta. Não sei se isso é do jeito se isso pode sobrecarregar a Mila, mas é uma ideia. Não tem problema. À medida que eu vou recebendo as comunicações, eu vou colocando no grupo. Para mim é tranquilo. Perfeito, então. Porque apesar de eu ter divulgado aqui no grupo da agência o novo telefone da Cassi há mais de um mês atrás, o pessoal ainda está me perguntando qual é o número. Tem algumas publicações que tem que ser recorrentes. Senão o pessoal esquece. Bom, esse era outro assunto. Diga mais. Bom, com relação então ao Integra, a Conferência Estadual de Política e Relacionamento de Pessoa com Deficiência, sim, vamos participar. Eu só queria saber quando e onde vai ser para a gente poder ir. A gente tá, como eu falei, né, com essa definição ainda, essa indefinição do local, justamente por conta da acessibilidade, né? A gente precisa de um local que seja o mais adequado possível. A gente não vai encontrar o local perfeito com todos os pontos, né? Mas a gente está em busca desse local mais adequado possível para poder fazer a definição mesmo e bater o martelo. Mas eu acho que até hoje à tarde, amanhã, a gente já vai ter esse local. Eu já estou com um templatezinho do convite pronto, só para colocar mesmo o endereço, o local, para a gente já iniciar essa divulgação, né? E abrir o período de inscrição. Eu acho que a gente abre no finalzinho de agosto e vai ficar 10 dias. Então aí a gente começa depois esse período de inscrição também para a gente divulgar. Ótimo, tá? Muito bom. Deixa eu falar assim, vocês têm locais que vocês pudessem sugerir, indicar? A gente pensou no auditório de 2 hotéis, e aí a Tatiana está indo hoje lá só para fazer o checklist dos pontos de acessibilidade, né? Que foi o Intercity e aquele Blue Tree, né? Blue Tree. E aí a gente fazer a checagem mesmo. Outro local que a gente ainda está aguardando retorno, a gente não teve retorno ainda da instituição, é o auditório da Faculdade Newton Lins, que lá eles têm essa política de relacionamento com deficientes, é bem forte, né? Eles têm todo o ambiente adequado para deficiente, então seria uma outra sugestão. E aí a gente está aguardando só ver se eles podem. Então foram esses 3 locais que foram prospectados. O auditório do Parque Mindu também foi levantado como uma possibilidade. A Mayara ficou de ir lá, não foi, Mai? Porque tem essa questão da acessibilidade que a gente precisa avaliar, né? Mas eles têm um auditório grande lá, mas a gente não sabe se seria o mais adequado para esse evento, né? E aí a Mayara vai fazer a visita em loco para ver se o checklist que a gente tem, eles conseguem alcançar lá o maior número de pontinhos positivos, né? Que conseguem atender. Então, tem esses 3, não, tem esses 4 locais aí. Teria o auditório do banco, né? Mas eu não sei, Francival. E aí tu poderia também até dar a tua opinião. Todos vocês que conhecem bem o auditório lá, né? O público estimado está entre 60 a 70 participantes, mais ou menos, considerando o público das últimas conferências, né? Então, assim, o auditório do banco comporta, mas eu não sei a questão da acessibilidade. Não. Né? Acredito porque que eu fiquei pensando. Pois eu fiquei pensando justamente naquelas escadas que tem que subir, né? Então, o cadeirante já teria que ficar na frente, e a gente não sabe também o quantitativo de cadeirantes que a gente teria. Né? Então, aí foi quando a gente pensou em não contemplar o auditório no banco, apesar de ser uma excelente opção, porque não teria custo, né? Exatamente. Mas aí a gente acabou descartando por esse motivo, né? Mas, Mila, com licença, lá no acesso do prédio da Guilherme Nogueira tem acessibilidade, tem a rampa e tem o elevador. Sim.
Essa acessibilidade possui. Eu falo dentro do próprio auditório. No auditório, vem pelo elevador e eu acredito que entendi. Aquele declive que tem entre as poltronas. Isso. Tem a questão do tamanho dos assentos. assentos, realmente a questão da largura, tudo isso. Tudo isso impacta. Nesse aspecto não é tão bom, não. E aí é isso, pessoal. Então, assim, se vocês tiverem sugestões, uma das etapas da programação é a abertura. E aí eu queria ouvir vocês em relação a isso. O que vocês acham que seria adequado a gente trazer? A gente trazer um palestrante para fazer uma fala rápida de abertura sobre algum tema específico que a gente possa sugerir, ou uma atração local, cultural local. O que é que vocês acham para esse momento da abertura? A diretoria da CACI vai estar presente, tá? Algum representante da diretoria vai estar, não sei se o Amaral, ou o Flash, ou o Hugo, algum dos diretores ou o presidente vai estar presente, tá? Mais alguns representantes da divisão de serviços de saúde da sede também vai estar por lá. Então, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês acham para esse momento inicial da abertura. O que é que vocês pensam, assim, se seria interessante a gente trazer uma fala de alguém ou trazer uma atração cultural local? E se fosse essa atração cultural local, qual atração a gente poderia trazer para esse momento? Eu preferiria a presença de um especialista na questão de acessibilidade, ergonomia, que pudesse dar uma visão que mostrasse o nível que a gente vai tratar as questões desse tipo de público na nossa reunião. Seria o ideal para começar o start inicial. Inclusive, eu gostaria que essa pessoa participasse dando experiências e sugestões de políticas para pessoas com deficiência ao longo da apresentação, ao longo da conferência. Acho que seria bem mais enriquecedor. Nós vamos ter, deixa eu ver se eu abro aqui para passar para vocês mais ou menos como vai ser a programação. Só um minutinho. Então, a sugestão da sede, e aí a gente pode ajustar, né? Seria a seguinte: às 8 horas, o início do credenciamento, né? E aí seguido ali de um cafezinho da manhã, algo bem, bem simples mesmo, só para fazer a recepção, né? No momento do credenciamento. Às 9 horas seria essa atração cultural. Às 9h30, aí seria 30 minutos, né? Às 9h30, solenidade de abertura. Às 10h30, apresentação do processo de metodologia da construção da política e conferência da CACI, né, para quem está participando do evento. Às 11h, as estratégias e serviços voltados ao público com deficiência da CACI do Banco do Brasil, apresentar isso, né? E às 11h30 abre para um debate para tirar dúvida daquilo que foi apresentado, né? Desses dois temas que eu falei, a apresentação do processo metodológico e as estratégias de serviços voltados para esse público. Às 12h a gente para almoçar, e aí tem esse intervalo de 1h30, e voltaria à tarde, e aí à tarde seria esse momento que eu entendo o mais importante da conferência, que é o momento da problematização, né, onde vão ser propostas as ações estratégicas para a política. Então, a gente vai separar esse público por grupos e serão discutidos em grupos alguns temas, né, onde a partir dessa problematização sairão essas propostas. E a partir de cada conferência estadual, as propostas subirão para discussão na conferência nacional, que vai acontecer o ano que vem, tá? Então, às 16 horas, esse momento dura em torno de 2h30, e aí às 16 horas tem a eleição dos delegados, né, para a Conferência Nacional, que serão 2 delegados por estado, e às 16h30 o momento de encerramento, e às 17 horas a gente encerrando aí, né, entre 16h30 e 17, já para finalização e fazer ali um coffee break e tal, para esse momento final.
Então, a proposta de programação seria essa. Mas esse momento inicial, ele pode ser ajustado a critério local. Então, assim, a gente traria essa cultura. Aí eu acho que poderia ser essa atração para não se tornar tão maçante o tema, né? Porque ele vai ser bem discutido, são 8 horas de evento praticamente, então ele vai ser muito bem trabalhado durante todo o dia, inclusive nesse momento da tarde, que é o momento mais importante da conferência, que é justamente a discussão e a apresentação das propostas. Mas, assim, se vocês entendem que seria mais interessante a gente trazer alguém para fazer uma fala a respeito do tema, a gente poderia buscar na rede credenciada, né, Maia? Algum parceiro, alguém que pudesse entrar junto com a gente aí. Ou se vocês também tiverem alguém para indicar, para sugerir, fiquem à vontade para a gente poderia fazer esse contato, né? Vocês fazerem essa intermediação e a gente tentar abordar essa pessoa para trazer para esse momento. Bom, estamos abertos à opinião, pessoal. Podem se manifestar. Eu ainda mantenho a minha posição. Olha, eu, né? Partindo do conhecimento que eu tenho, eu acho assim, eu me sinto bem ignorante um pouco nesse assunto, ou muito ignorante. Então, eu, assim, além de me inteirar a partir de hoje disso, muito mais, eu acho que era interessante, porque eu tenho certeza que vai ter gente no meu nível, que a gente tenha, pode ser que venha a ser discutido muitas coisas, que acrescente, mas inicialmente eu acho que a gente tem que ter uma introdução, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Estou falando por mim, né? Eu sou bem. Com certeza, com certeza, dona Léo. Eu preciso muito. Mila, Oi. Como é uma conferência que vai tratar o assunto sobre deficiência, né? Pessoas deficientes. Assim como nós vamos, eu digo nós porque a gente se sente envolvido, né? Vamos mostrar alternativas para essas pessoas, no sentido médico, no sentido da medicina. Que tal se mostrássemos também o resultado das pessoas que são deficientes, que têm uma atenção específica, que têm uma atenção especial, que aquela que está participando ali, que é deficiente, que pode pensar assim, que o caso dela não tem solução, mostrar casos reais de sucesso, mostrar casos de pessoas que são bem-sucedidas mesmo sendo deficientes, mostrar o lado da deficiência e o lado do sucesso daquelas pessoas. Porque nós sabemos que existe o outro lado de sucesso, né, dessas pessoas. E tem pessoas que não buscam tratamento porque acham que está tudo perdido. Então, assim, de repente, mostrar esse outro lado também de uma forma lúdica, né? É assim, um pensamento assim, nós vamos mostrar a solução, mas também nós vamos mostrar o que pode se conseguir com aquilo, qual é o resultado de toda uma atenção, de todo um tratamento específico, todo tratamento adequado, sabe? Além das políticas. Bem interessante, dona Terezinha. Seria bom eles virem, né? As pessoas que são tem muito atleta bem sucedido, assim, nem que seja um flash, assim, os vídeos mostrando aquelas pessoas, um depoimento, alguma coisa assim, no decorrer do evento, né? É uma ideia, né? Não necessariamente apenas para esse momento inicial, mas que trouxesse alguns flashes no intervalo, né? Passar um vídeo, uma coisa legal. Trazer legal. Dentro de pessoas que são deficientes não é um obstáculo aqui. Legal. Interessante. Geralmente, quando eu assisto às Olimpíadas Paralímpicas, né, eu realmente me sinto a pior das pessoas, porque eles têm muito menos condições e eles dão show. Então, isso pode ser, a gente pode até trazer essas coisas, né? Porque aí eu fico, meu Deus, eu tenho braço, perna, escuto, vejo, faço e não faço nada disso. Acho bem interessante. É verdade. Acho que a Regiane. A Regiane quer falar. Por favor, Regiane, esteja à vontade. Eu acho que isso, inclusive, dá a leveza que a Mila estava procurando, né? A gente mostrar isso. Né? Eu acho super importante, super válido a colocação, né, dos nossos espaços, aí falando aqui do auditório também,
é uma combinação que a gente precisa ter, às vezes, né, mostrar. Nós não queremos incluir todas as pessoas. A gente tem um preparo, não sei se para uma conferência, mas a gente tem, né, os elevadores, tem a rampa de acesso. Então, assim, o que eu acho que a ideia da conferência, né, que o banco está participando, está pedindo, está pleiteando, né, o apoio da nossa presidenta também é nesse ponto. E só lembrar uma coisa, no momento nós não estamos com nenhuma limitação, mas isso não quer dizer que no decorrer da nossa vida a gente não possa vir a ter. Então é um tema muito importante a gente refletir. Eu acho que os funcionários da ativa deveria pelo menos ser ver se pelo menos um de cada dependência participa, porque a gente pode ser que não tenha um funcionário com limitação, mas a gente atende clientes que podem ter isso. Então, esse olhar diferenciado, ele é muito importante, né? Para quem é brigadista, né? Para quem faz parte de CIPA, como cuidar, como socorrer, como dar esse suporte. Isso é muito importante. Então, assim, diante de nada, parabéns pela iniciativa, tá bom? Mas, Obrigada, Regiana. A gente conta com o teu apoio aí na divulgação, tá bom? sempre. Estamos abertos. Pode falar, Pantoja. Bom, pessoal, eu acho assim, realmente é uma iniciativa excepcional, né? Principalmente que eu acho que esse dá esse caráter educativo, né? Para todos, principalmente aquelas pessoas que a gente acaba não, né? Quem não tem uma experiência dessa, que infelizmente, né? Felizmente não passou, né, por uma situação dessa, ou tenha na família alguma coisa, acaba não tendo como, né, já foi falado aqui, que não tem conhecimento de como é lidar com essa situação. Então, eu acho que essa conferência, se ela tiver esse foco, assim, educativo, né, eu acho que mostrar essas experiências de sucesso é de grande importância, né? E dar um foco educativo mesmo, dizer, eu acho que profissionais, né, que já trabalham com isso, quais são as formas, né, caso alguém venha a ter que vivenciar uma experiência dessa, como você iniciar, onde você buscar ajuda, então assim, eu acho que isso deve ser bastante divulgado, né? Para que a gente possa realmente ter um pouco mais de aprendizado sobre isso, né? Eu acho que, e assim, a deficiência ela é abrangente para várias, às vezes a gente, não é só a deficiência física, né? E aí você vai vendo que tem, é muito mais ampliado isso, né? Esse campo. Então, tem que ser esclarecido, tem que ser mostrado, e acho que essa oportunidade da conferência, ela é grande importância, né? E só voltando um pouquinho lá na questão da participação também, né? Eu acho que a gente precisa realmente fazer uma força-tarefa para que a gente consiga um quórum assim, né? Porque é um evento tão importante que a gente precisa realmente. E aí eu acho que o ponto mais carente é justamente o público da ativa, né? Do banco, que realmente a gente vê que até mesmo nas reuniões, né, de usuário, a gente não tem a participação, né, não tem aquela devida atenção ali, né, É. para esse tema da CACI, na hora que precisa, aí corre, né, mas quando está tudo bem, aí não tem aquela atenção, então a gente precisa realmente fazer um chamamento, eu acho que é uma mudança cultural, né, as pessoas dizem, tá tudo bem. Então, o pessoal da ativa, tá tudo bem, tá trabalhando, tá indo, tá, né? Mas, mas na hora que ele precisa, ele quer ter o acesso, quer ter né, os credenciados lá, tudo à disposição, mas tem que ter alguém para ajudar né, em todo esse processo.
Eu acho que a gente tem que realmente fazer uma força-tarefa de divulgação desse evento para que a gente tenha um quórum, assim, uma participação mais consistente realmente. Não só do pessoal, né? Eu acho que assim, quando se divulga uma ação dessa, aí quem já vive nesse mundo então, assim, a participação de deficientes e tal, mas tem que fazer uma política dentro do banco para que todos participem, né? E a gente vê, por exemplo, aqui na minha dependência mesmo, a gente vê que, por exemplo, será que o banco, as dependências do banco, elas estão todas realmente preparadas para receber esse público, né? Um funcionário que tenha, que seja dessa categoria, se você for parar para pensar, aí a gente vai parar para pensar, será que todas as agências, todos os departamentos do banco têm essa acessibilidade? Então isso tudo tem que ser discutido, tem que aproveitar para ser discutido se realmente o banco está preparado para tudo. A gente acabou de ver que o auditório do banco, por exemplo, não está preparado, né, assim, de forma para um evento como esse, por exemplo, né? Eles até chegam lá dentro do auditório, mas não consegue se posicionar, teria que ficar todo mundo ali na frente, aglomerado, né, dependendo da quantidade de público. Então, assim, o banco está preparado realmente, então isso tudo tem que ser, acho que tem que aproveitar para ser discutido e pensado, né? Acho que é por aí. Certo, concordo. Alguém mais gostaria Mais de um colocar? motivo, olha aí, com licença, mais um motivo para o banco estar com essa parceria ativa ali, né, no evento. Então, parabéns aí, Luizinho, pela fala. A economia do banco hoje, eles que estão nativos, sabem que deixa um pouco a desejar com relação à deficiência. E outra coisa, Mila, a maioria dos nossos associados, CACI, ANAB, Previ, eles têm parentes, por exemplo, não todos, mas alguns têm parentes, pode ser filhos, netos, bisnetos, que estão ligados a escolas que são focadas em trabalhar com as crianças especiais, por exemplo. Então, assim, como o Luiz falou, vamos tornar esse evento um evento público e mexido também com o social, com a sociedade. Eu não tenho, por exemplo, uma pessoa não tem, mas tem outro colega que tem um neto que estuda numa escola que dá atenção para uma criança especial. Aqui em Manaus nós temos o Centro Maiara, que ele é focado para as crianças com deficiência, seja ela qual for, né? Então, física, surdo, que hoje não existe mais mudo, né? É só surdo. E tem os deficientes também que são excepcionais no sentido de... Então, de repente, convidar um diretor, um dirigente de um centro desse para participar dessa conferência, sabe? Porque ele estando ali, e se um aluno que participa, que está ligado ao funcionário do banco, já fica também ciente. Divulgar nesse sentido. É uma Perfeito, ideia. perfeito. Né? O nome do local é Centro Maiara. É isso? Ele trabalha somente, tem salas específicas, e cada professor que trabalha, ele tem uma especialidade para aquele tipo de deficiência. Tem sala... O nome... Perfeito. É Centro Maiara. Maiara. Tá, perfeito. Tá. Eu vou lhe passar o nome correto. Tá bom. Eu tô aqui olhando já na internet. Obrigada, já peguei. Dona Terezinha. Tem mais um outro nomezinho aí. Eles são muito receptivos. Fiz um trabalhozinho lá de estudo e eles são muito receptivos. Muito, que bom. Muito. É Centro de Saúde Integrativo, Maiara Martins. É esse, Dona Terezinha? Não, não é o Maiara Martins, é Maiara Mader, alguma coisa assim. Maiara Mader? Tá. A propósito, Dona Terezinha, em relação à conferência ainda, e aí falando agora com a representante da ANAB, existe alguma possibilidade de haver algum tipo de patrocínio, de brinde, algo que a gente possa sortear ou até entregar mesmo aos participantes do evento no dia, através da ANAB? Existe essa possibilidade?
Olha, para responder, com certeza, eu teria que consultar a Viri. Falar com a Graça. Então, nessa reunião agora, dia 15, é o primeiro dia, eu já converso com eles. Eu tenho um horário marcado para falar daqui, do nosso estado com eles. Então, eu vou conversar a respeito disso. Perfeito, tá? dona Terezinha, tranquilo. Como nós vamos participar, eu já também, olha, há a possibilidade de estender a mesma coisa que está sendo feita aqui em Brasília para o Amazonas. Pronto, perfeito, tá certo. Quantas conferências, Mila? Vai ser Brasília, Amazonas? Esse mês? Não, agora em agosto vai acontecer Tocantins, Pará e Brasília. Mês que vem vai acontecer Amazonas, voltando, Goiás, Pará e Brasília. Aí mês que vem tem Amazonas, Tocantins, acho que são 4 estados em setembro. Entendi. Então, até dezembro, todos os estados do Brasil terão que ter já realizado e fechado as conferências estaduais para já ter pauta já para Conferência Nacional, que eu acredito que vai ser no primeiro semestre de 2024. E aí aí são 2 delegados por estados, e aí esses delegados vão representar na Conferência Nacional o estado. Ok, então eu já fico de dar esse retorno assim que... Tá bom. 17, 18, já terei um retorno para vocês. Tá bom, obrigada, dona Terezinha. O não a gente já tem, não custa nada pedir, né? Ok, mais algum aspecto da conferência a ser abordado, Mila? Não, por hora é só. Mas você lembra de mais alguma coisa? Quer acrescentar algo? Não. Tá bom, claro, vocês podem continuar me demandando pelo WhatsApp, pelo grupo, tá bom? Que a gente pode continuar. Perfeito. Bom, teria outros assuntos, mas pelo andar do horário está um pouco tarde já. Eu só queria esclarecer uma coisa sobre o app, Mila. Quando a gente não encontra o prestador, dá o prestador que é listado lá nas especialidades que a gente procura, a gente clica lá em corrigir, não é isso? Para sugerir um ajuste, não é isso que você está falando? Isso. É porque eu não consegui encontrar os prestadores. Eu liguei para pelo menos uns 6 dermatologistas e não consegui marcar. E aí eu ia lá colocar. Só que aí quando eu clico em corrigir, ele me manda para o meu e-mail para mandar uma mensagem. É assim mesmo? É como se fosse uma sugestão, realmente. Mas na hora lá que você está selecionando, o filtro que você seleciona, é interessante você sempre deixar todos e não restringir, por exemplo, para consulta, porque senão ele acaba direcionando ou só para pessoa jurídica ou eu para entendi pessoa que ele física. conseguiu ver a lista. Consegui. Ele ligou para 6 e aí nenhum dos entendi. 6 atendeu. Não é isso, Francival? Exatamente. E aí eu queria dar esse retorno pelo app da Cassi para dizer que não estou conseguindo retorno. É um cenário que a gente está tendo muito problema com os prestadores em relação a atenderem ligações. Muitos só estão atendendo através de WhatsApp. Então, assim, inclusive nós, quando somos demandados por vocês, a gente enfrenta o mesmo problema. E aí a gente tenta, às vezes nós tem que ir lá presencialmente, porque não consegue por e-mail, não consegue por telefone. E aí muitos estão atendendo só por WhatsApp, né, Mayara? Caramba. E é uma realidade. Mas, assim, realmente o canal para essa sugestão de melhoria, Francival, é lá mesmo pelo app. E agora, o que me estranha é a questão do e-mail, Mayara. Mandar Algo por realmente que e-mail. eu achei que ele vinculasse ao Fale com a Cassi. Ele não vinculou, não? Não. Ele abre a sua caixa de e-mail. Eu clico nele e aí ele pede opções de contato. O principal que aparece é por e-mail. Eu clico no e-mail, ele direciona para o meu e-mail para mandar a informação. E aí ele já até preenche, manda todas as informações já preenchidas, como prestador, endereço, e-mail. Então você pode mandar. Eu acho que ele vai acionar, Mayara, aquela divisão de georreferenciamento. Isso. É isso mesmo. É por lá mesmo, então, Francival. Então. Ok. Tá bom então, pessoal. Bom, eu queria alongar um pouquinho mais a reunião, mas hoje está inviável, porque eu tenho daqui a 10 minutos outra reunião. Tranquilo. Mas aí, se quiser convocar aí uma outra daqui para o final do mês, fica à vontade que a gente tá aqui para atender e, se for necessário, a gente faz outra.
Tudo o pessoal bem. tiver disponibilidade, tá bom? Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum pronunciamento? Estejam à vontade. Só, Mila, eu coloquei aí no WhatsApp, Isso, já vi. Escola Estadual de Atendimento Específico Maiara Redma Abdel Aziz. Ela Aham. fica na Humberto Calderaro. descendo para a esquerda, antes de chegar naquele viaduto que vem para o Parque 10 ali. É ali Aham. naquele trecho, depois do shopping ali. Então, Perfeito. uma ruazinha escondida, mas se precisar de contato, alguma coisa, de ajuda para ir lá visitar alguma coisa, pode contar comigo, tá? Perfeito, perfeito. Tá bom. Muito obrigada pelo apoio, dona Terezinha. Obrigado, Terezinha. Bom, Pronto. acho que vamos dar Pessoal, e por só para encerrada fechar, hoje, é tá? Franzival, assim que eu tiver o local, eu já mando para vocês lá no grupo o convite, e aí vocês já vão fazendo a divulgação, né? Ainda é extraoficial, mas a gente já pode ir encaminhando que vai ter local, vai ter horário, tudo bonitinho lá, a data, e já mando para vocês, assim que a gente fechar o local. Tá bom? Perfeito, Mila. Muito obrigado. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã de dia 9 de agosto. E qualquer coisa, podem comunicar a gente lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Bom dia. Bom Bom dia, dia. pessoal. Bom dia, À gente. disposição, Obrigado. pessoal. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Tchau. Pela frequência hoje, tá? Oi, Ó, sim. Melhorou, né? Melhorou. Vamos mais esse povo. Tá, gente? Um abraço. Tchau, Tchau, Um tchau. abraço. pessoal. tchau, tchau. Tchau. Tchau.